Meus irmãos, graças a paz a Deus. Graças a Deus, temos a vitória, o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Nos conceder esta bênção de podermos estarmos congregados para tributarmos a Ele toda a honra, glória e louvor. Eu estou muito feliz em poder, pela primeira vez, cooperar com este ministério, com este trabalho que vejo que é tão abençoado. Desde já louvar a Deus, pela vida do meu amigo, pastor Vavá, que tanto quis falar por esta semana. A gente fala com a Dilma, mas não fala com ele. Não é só eu que estou falando, que ele vai ao sim ou não? Mas quando a gente não consegue falar por telefone, a gente tem a procura, né? Hoje fazendo esse caputinho. Eu estou muito feliz de poder ver meu amigo, pastor Vavá, sua família, essa pessoa simpática, maravilhosa. Ele falou tudo isso de mim porque ele gosta de mim. Meu amigo, né? Meu amigo fala bem. Então eu quero glorificar a Deus pela vida dele. Também glorificar a Deus pela vida do pastor Rubens, que juntamente com o pastor Vavá, com os obreiros aqui militam neste ministério a causa do Senhor. O pastor Rubens, que ouvimos tanto falar e conhecíamos apenas de vista, mas hoje temos o privilégio de abraçá-lo e poder conhecê-lo de perto. A todos os santos irmãos que aqui congregam, Deus seja louvado, que haja progresso, crescimento, multiplicação, e que vocês saiam daqui para outro lugar maior, em nome de Jesus, que este ministério cresça para ganhar almas em nome do Senhor. Eu estou feliz porque essa reunião me lembra muito Atos dos Apóstolos. A igreja começou assim, na casa dos irmãos. Lídia foi uma das mulheres que abriu a porta da sua casa e de lá saiu uma grande congregação. Priscila e outras mulheres e também homens abriram a porta das suas casas e da sala da casa deles saiu grandes igrejas. E nós já estamos reunidos aqui porque eles abriram as portas da casa deles lá. Gerações futuras glorificarão a Deus por esse trabalho que está sendo aberto dentro. Amém. Glória a Deus. E a obra de Deus não para. Quero glorificar a Deus também pela vida das minhas amigas, a Luana, a Rosângela, a Tatiane, que fizeram um convite. Eu vinha com a minha esposa e com meus filhos, mas a gente uma hora eles não puderam vir, mas eu vim cumprir minha palavra e vim para ouvir, né? Mas eu lembro dos profetas que profetizavam para mim, 14, 15 anos de idade, chegará em um lugar para ouvir, mas tu terás que falar. Olha, assim como eu vamos falar a palavra de Deus. Cadê os crentes que trouxeram a Bíblia Sagrada? Então, abra sua Bíblia no segundo livro, Êxodo. Obrigado lá que o pastor Vavá e muito. Ele está falando Deus toda hora. Anima a gente. Êxodo capítulo 2. Que custa Êxodo é o segundo livro da Bíblia. E vamos ler e meditar aqui. No capítulo 2, Deus tem algumas lições de vida para as nossas vidas aqui. Êxodo, capítulo 2, a partir do versículo 1. Os irmãos acharam? Está escrito assim: E foi-se um varão da casa de Levi, e casou com uma filha de Levi. E a mulher concebeu e teve um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu 3 meses. Não podendo, porém, mais esconder, tomou uma arca de juncos e a betumou com betume e pedras. E pondo nela o menino, a pôs nos juncos à borda do rio. E a irmã do menino postou-se de longe para saber o que havia de acontecer. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela borda do rio. E ela viu a arca no meio dos juncos, e enviou a sua criada e a tomou. E abrindo-a, viu o menino, e eis que o menino chorava. E moveu-se de compaixão dele e disse: Dos meninos dos hebreus é este. Então disse a sua irmã, a filha de Faraó, que é Miriam:
irei eu a chamar uma ama das hebreias, que crie este menino para ti. E a filha de Faraó disse, vai. E foi-se a moça e chamou a mãe do menino, a mãe de Moisés. Então lhe disse a filha de Faraó, leva este menino e cria-o. Eu te darei teu salário. E a mulher tomou o menino e criou-o. E sendo o menino já grande, ela trouxe a filha de Faraó, o qual adotou, e chamou seu nome Moisés, e disse, porque das águas o tenho tirado. Amém. Amém. Meus queridos irmãos, santos de Deus, esse texto de Êxodo fala-nos a história do nascimento de um homem dos mais importantes que pisou nesta terra, Moisés. Moisés é um personagem fundamental para a história do mundo, pois ele, além de ter sido o libertador dos hebreus da terra do Egito e ter dado continuidade no desenrolar da história dos hebreus, ele também é a prefigura de Cristo, sendo ele libertador dos hebreus da terra do Egito e Cristo, logo depois, o libertador da humanidade do pecado. Então, esse homem é um homem importante por esses dois motivos, e esse texto aqui, do seu nascimento, nos revela grandes lições de vida. Para nós entendermos a história que lemos, precisamos voltar no passado desse contexto. Precisamos voltar no mínimo, no fim da história de José. Porque José se tornou governador do Egito, trouxe o seu povo para o Egito, cresceu ali, se multiplicou, e diz a Bíblia que José morreu. Mesmo José tendo morrido, o faraó, que gostava muito dele, que o colocou sobre governador, cuidava da sua descendência, cuidava do seu povo, dava trabalho ao seu povo, deixava com que o povo crescesse, deu-lhes uma região muito boa do Egito, mas este faraó veio a morrer. Quando este faraó morre, entra outro faraó que não conhecia a história de José. E esse, por não conhecer a história de José, começa a perseguir os hebreus. Começa a perseguir a descendência de José. E então, ele percebeu que esse povo proveniente da árvore genealógica de José vinha crescendo por demais. E ele se sentiu ameaçado no seu governo. O faraó disse, espera aí, esse povo hebreu está aqui, está crescendo na nossa terra, está ganhando espaço, daqui a pouco egípcio aqui não tem trabalho, só quem tem trabalho é hebreu, daqui a pouco os empresários do Egito serão os hebreus e não a gente, daqui a pouco os hebreus dominarão as indústrias, dominarão todas as coisas e nós vamos ficar por baixo deles. Quando o faraó percebeu que isso poderia acontecer, então ele começou a colocar serviço duro. Ele começou a desempregar o povo e empregar o povo na sua olaria, aonde ele confeccionava tijolos. Então ele começou a colocar o povo hebreu para trabalhar no meio do barro, pisar no barro, pisar nas argilas, confeccionar tijolos. Trabalho árduo, para ver se esse povo cansava. Diz a história que eles trabalharam 16 horas por dia, amassando barro para o faraó, confeccionando tijolos. Eles querem que os hebreus morram aos poucos. E então, diz a Bíblia que quanto mais faraó colocava serviço duro sobre eles, mais eles cresciam. Impressionante. A Bíblia dizia que quanto mais faraó perseguia eles, mais eles cresciam. Quando isso não deu jeito, faraó fez uma reunião com o Egito e disse, o povo é trabalhador. Esses hebreus trabalham 16 horas e estão crescendo. Nasce o filho, constrói família, trabalha 16 horas por dia e ainda tem tempo para a família e para construir família. Então, vamos montar outro esquema para acabar com esse povo. Aí outro esquema que para ele não tinha como dar errado. E qual era o esquema? Matar todos os meninos que nascessem nas hebreias. Nascesse menina, deixava viver. Se nascesse menino, matava. Porque daí não ia ter como se multiplicar, reproduzir. Então diz a Bíblia Sagrada que Faraó colocou essa lei
avisou todas as parteiras, e daqui a pouco nós vamos chegar a 2 delas, que receberam ordem de Faraó. E essas hebreias tinham o seguinte cargo: quando vocês fizerem um pacto de uma hebreia, e estas gerar menino, mata, pode matar. E então isso foi acontecendo e começou a oprimir o povo. Agora imagine você viver num país que não é o seu, debaixo de uma lei, você sendo mulher, sabendo que não pode gerar, e correr o risco de se ficar grávida, gerar um menino e perder o menino, seu menino, no dia do parto. Você vai querer gerar? Você vai querer ser mãe? Você vai querer ficar gestante? Sabe o que aconteceu? Faraó mexeu no psicológico das famílias hebreias. As mulheres hebreias começaram a ficar com medo. Elas começaram a ficar recatadas nesse sentido. Os homens casavam e não falavam em filhos. Trabalhavam apenas e nada de filhos. E aí o povo foi querendo diminuir, porque não nasciam mais filhos. Mas aí diz a Bíblia que no meio dessa crise, onde as mulheres não queriam gerar, onde as famílias estavam comprometidas, onde viviam debaixo da lei dura de Faraó, um varão da casa de Levi casou-se com uma das filhas de Levi. Quando eles se casaram, é normal, quando se casam, falar de um projeto de vida para o futuro, falar de trabalho, falar de economia, falar de dinheiro, falar de bens, falar de filhos. Quando eles casam, e eles eram da tribo de Levi, o nome dela era Ram, e a mulher era Joquebede. Primeira coisa que eles fizeram quando casaram: e aí, quando vamos ter um filho? Sabe o que ele pensou que Joquebede ia responder? Nem me fala de filho, porque eu não quero correr o risco de um dia eu ter um filho, e quando no dia do parto as parteiras descobrirem que é o menino, matarem. Quando ele pensa que Joquebede vai dizer isso, pastor Babal, Joquebede diz: pode ser agora? Podemos ter um filho agora? Ela não disse: mas você sabe da lei? Você está vendo a crise? As mulheres hebreias, o nosso povo não quer mais gerar. Ela diz: eles não querem, mas eu quero. Porque na crise que eu vou gerar o meu filho. Eu não tenho medo da crise, em outras palavras, ela está dizendo. Ela está dizendo: eu não tenho medo da crise, porque eu sei que na crise Deus pode me dar um grande livramento e me conceder um sonho da minha vida, que é ter um filho. Então a Bíblia diz que essa mulher, ela olha para a mãe e diz: nós vamos ter um filho sujo, porque nós somos da tribo de Levi. Sabe o que eu fico pensando? Que a Bíblia poderia ter omitido, escondido, o fato de ele ser da tribo de Levi. Poderiam apenas dizer: um varão hebreu casou-se com uma hebreia. Mas por que a Bíblia está dizendo: e um varão da casa de Levi casou-se com uma filha de Levi? A Bíblia está querendo deixar claro que eles são da tribo de Levi, da descendência de Levi. Quem era Levi? E qual foi a tribo de Levi? A tribo da adoração. É a tribo do ministério. A ordem de Deus é esta: os levitas não vão trabalhar, a não ser para o reino. Eles serão os sacerdotes, serão os levitas, serão os cantores, serão os músicos, serão os pastores, serão os obreiros. Eles vão trabalhar para a obra, eles serão os meus adoradores. Sabe por que Joquebede quis gerar na crise, mesmo sabendo que corria risco? Porque ela diz: eu sou da tribo dos adoradores, e adorador não tem medo de gerar, adorador não tem medo de Cristo, adorador não tem medo de poder, adorador não tem medo de circunstâncias. Por isso nós cantamos um hino aqui: não importa as circunstâncias, eu quero adorar. Então olhe para alguém do seu lado e diga: não tenha medo das adversidades. Diga para ele: porque, aleluia, o que para você é deserto, diga para ele, para Deus é escola, para você é sabe por que nasceu um Moisés da vida para a história do mundo e se tornou um libertador? Porque uma mulher e um homem chamado Ram e Joquebede diz: nós não temos medo da crise. Eu estou sentindo Deus. Eu estou sentindo que alguém aqui está
hoje vai sair daqui mais forte do que chegou. Não adianta a crise econômica te ameaçar. E não adianta também você ficar esperando o dólar baixar, o dólar aumentar, a economia melhorar, as coisas melhorarem, você juntar dinheiro para comprar isso ou para comprar aquilo. Ninguém consegue juntar dinheiro suficiente para projetar alguma coisa. A vida é difícil, a vida é árdua, é espinhosa, é imprevisível. Então Deus te trouxe aqui para te dizer, levanta a tua cabeça. É negativo que você está vendo com você na vida. Nasceu hoje aí na tua vida. Oh, aleluia. Nasceu na nossa vida. Aí ela correu isso, porque ela te dizer uma coisa muito séria. A gente precisa ter fé para acreditar e ter fé para arriscar. A gente só usa a fé espiritual, mas não usa aquela fé racional de arriscar. Tem hora na vida que a gente tem que acreditar, que ter fé, mas tem hora que a gente tem que arriscar mesmo. Se der fé, pode de novo. A vida não para, você tem chance de recomeçar. Os maiores homens da história faliram depois começaram de novo. Sim ou não? O Dom da Morte, eu li a história dele. E outros que eu estava lendo, homens que revolucionaram o mundo, todos eles faliram e depois tiveram grande sucesso. Então Deus te trouxe aqui para te dizer, você precisa arriscar no meio da crise. Não importa o que aconteceu na sua vida, não importa as perdas, os prejuízos, os problemas que alguém já lhe causou, ou o sistema lhe causou. Deus te trouxe aqui para te dizer, você não perdeu tempo com coisa nenhuma. Eu preciso do seu tempo, eu te dando de novo, eu te dou. Então ela tinha um sonho. Você quer que eu te prove que ela tinha um sonho? Ela entrega. E ela conhece a palavra. Ela conhece a história de seus pais. Isaac, Jacó, Abraão, José. Ela sabe que mesmo antes dos seus pais teve uma história. Adão. E depois Noé. Ela conhece toda a história, então ela conhece Gênesis 3:15. A profecia de Gênesis 3:15 ela conhece. Sabe por que ela conhece? Porque os hebreus que estavam no Egito, mas conheciam a história de seus pais. A profecia de Gênesis 3:15 dizia: da semente da mulher nascerá um que esmagará a cabeça da serpente. Toda mulher tem um sonho de gerar. Primeiro, porque toda mulher naturalmente, quando casa, quer ser mãe, sim ou não? Qual é a mulher que casa e fala assim, eu nunca quero ser mãe? Não é? Quando casa, já logo quer ser mãe. Então ela tinha um sonho natural. E todo mundo tinha. Mas ela também tinha um sonho por causa da profecia. Toda mulher hebreia tinha um sonho de ser a mãe do Redentor de Israel. Toda mulher tinha um sonho de que se cumprisse nela a profecia de Gênesis 3:15. Quando Abraão disse, e aí, meu bem, o que você acha? A gente vive a vida só nós dois? Ou a gente vai projetar um filho no meio dessa crise? Ela disse, vamos projetar um filho. Por quê? Porque eu quero que talvez, não se cumpriu, mas eu quero que talvez se cumpra a profecia de Gênesis 3:15. Um sonho. Aleluia. Então o tema dessa mensagem seria esse, sonhando no meio da crise. É isso, glória a Deus. Aleluia. Eu quero. E como ela quis, Deus também quis. Quando ela disse assim, eu quero ser mãe, Deus disse, é dela. É ela que eu preciso. Essas mulheres frouxas, desculpa a palavra. Essas mulheres recatadas, essas mulheres covardes. Eu não conto com essas, eu conto é com essa Joquebede, corajosa, que vai gerar. E só porque ela é corajosa, no dia do nascimento dela, eu vou fazer um milagre e vou deixar o menino dela nascer. No dia do nascimento dela, sabe o que aconteceu? Faraó chamou duas parteiras hebreias. Cifra e Puá. Quando chamou essas duas crentes, disse, olha, quando nascer, menino mata. E foi justamente Cifra e Puá que vai fazer o
O passo de Moisés. Uma coisa hebreia. Sabe o que eu penso quando eu leio isso aqui? Faraó falou com as pessoas erradas. Aleluia. Porque hebreu não mata hebreu. Crente não mata crente, né? Pelo menos aí as crentes foram lá, no meio do caminho tremendo. E aí, você vai matar? Ela disse, você vai? Ela disse, eu não. Então, porque hebreu não mata hebreu. Diga para mim, lado, crente não mata crente. Não é, pastor? Aí a Bíblia diz que se Frai e Coá vai fazer parte de Moisés. Quando nasceu o menino, elas guardaram o menino. Quando Joquebede está dando a luz, ela não sabe, não tinha ultrassom na época. Ela não sabe se é menina ou se é menina. Ela está fazendo um passo chorando de dor e chorando de incerteza. Será que é menino e vão matar? Será que é menino e vão matar? Será que é menino e vão matar? Só que daqui a pouco, quando ela pensa que não, ela já tinha dado a luz, já tinha lavado o menino, já tinha preparado tudo, as parteiras crentes chegaram para ela e disseram, Joquebede, dá glória a Deus, que teu menino está vivo e está bonito demais. Joquebede deu glória a Deus e disse, amém, obrigado. Sabe qual é a lição que eu aprendo aqui? Que Deus preparou duas parteiras certas para fazer o passo de Joquebede. Já pensou se tivesse sido uma egípcia, aquela mulher submissa a Faraó? Do sangue ruim? Teria matado o filho de Joquebede. Mas Deus lá do céu disse, é puar e cifrar. É puar e cifrar. Eu vou colocar essas duas mulheres para ajudar minha serva, Joquebede. Levante a mão, vou ter uma palavra de profecia para a sua vida aqui hoje. Essa palavra é profética para a vida de alguém. Deus sempre levantará pessoas certas no meio das suas crises para te ajudar. Deus sempre levantará alguém para te ajudar. Olha que alguém do céu aqui você não vai ficar desamparado nunca, porque Deus sempre vai levantar alguém para te ajudar na hora certa. Quando a igreja foi inaugurada, os apóstolos, Pedro, Tiago, foram os presidentes da igreja, e Paulo se converteu depois, e eles ficaram com inveja de Paulo, jogaram Paulo lá na cidade no meio do lado, tá? Quando ele nasceu, e disse, vamos colocar esse Paulo lá. Esse Paulo para ele mofar lá, porque ele ameaça o nosso ministério. Nem andou com Jesus, nem viu a sua ressurreição, nem estava entre os 120 no dia de Pentecostes, nem estava entre os 500 que Jesus falou, e quer ser apóstolo aqui, vamos mandar para Tarso. Quando disseram assim, eu disse, eu vou levantar o Barnabé para tirar de você. Espírito Paulo do Barnabé, porque ainda passou o ministério de Paulo, vai na casa de Tarso, e leva para o que eu vou fazer isso aqui. Aí ele colocou um Barnabé lá de Paulo, tirou ele da cidadezinha, colocou ele numa cidade grande, Paulo foi crescendo o seu ministério. Quando Davi recebeu a promessa, eu disse, não te Deus para ser rei. Saúl ficou com inveja de matar, Deus levantou o próprio filho de Saúl e disse, e o Jonas disse para Davi, eu sou filho de Saúl, mas eu estou do seu lado. Tem uma família, sua alma está ligada com a minha, eu vou te ajudar. Você não vai ficar sozinho no meio dessa caminhada. Deus vai levantar sempre alguém para estar do seu lado, para dizer para você, porque Deus vai dizer, eu sou uma pessoa, certo? No nosso caminho para nos ajudar, eu creio nisso. Que as parteiras foram usadas por Deus. E a Bíblia diz que quando chega lá, o menino nasceu conosco. Joquebede pegou o filho dela. E Joquebede pega o filho dela com medo. Aliás, quer que eu te diga a verdade? Historicamente falando, toda mulher hebreia que gerada, antes da lei, de um faraó, quando o menino nascer, elas ficavam com medo de olhar o menino. A história diz isso. Sabe por quê, pastor Rubens? Porque a Bíblia diz, a história diz, que a alimentação dos hebreus no Egito era de pepino e cebola. Está escrito na Bíblia. Eles se alimentavam só disso. Faraó se matar esse povo comendo pepino e cebola. Era a única coisa que eles comiam. Essa mulher fica gestante, alimentando o filho no ventre com pepino e cebola. Como é que alguém vive assim? Alguém vai te ensinar, esse menino não era para ter nascido. Ou no
Porque a única coisa que ele recebe no seu corpo é pepino e cebola, ele não tem os nutrientes, as vitaminas corretas. A alimentação imprópria para não ser perfeito. A alimentação imprópria para os hebreus dizer para gerar filhos também. Então, quando o menino nasceu na terra, o menino pensou assim: como é que ele é? Será que vai viver? Será que é perfeito? Olha o que a cabeça diz. E a mulher concebeu e teve um filho. E vendo que era formoso. Quando ela viu o menino, ela disse: nunca nasceu um filho de hebreu como um filho. Perfeito, formoso, corado, diferente. Sabe por quê? Porque ela teve coragem de gerar na crise. E quem gera na crise, Deus alimenta. O alimento não vem da terra, o alimento vem de Deus. Deus colocou as vitaminas, aleluia, próprias. Deus alimentou o menino dentro dela e disse: vai nascer formoso, vai nascer formoso. Aleluia. Olha para alguém do seu lado e diga assim: você pode até estar chorando. Diga para ele: você pode até estar chorando. A vida pode até estar difícil para você. Algumas coisas podem até piorar na sua vida. Mas quando você gerar o milagre, vai ser formoso. Vai ser Senhor! Vai ser por isso que eu acho que a admiração dele, vendo que era formoso, escondeu. Isso aqui no original é uma arte de admiração. E vendo que era formoso, pelo amor de Deus, eu vou esconder esse menino é diferente. Então eu vou esconder meu filho, escondeu o menino, isso aqui ninguém pega. Porque os soldados egípcios passaram na estrada, fazendo vistoria para ver se tinha algum menino que nasceu. Aleluia, escondido. Era que escondeu o menino, só que não aguentou. 3 vezes a gente falava muito, eu acho. O menino começou a chorar, ela desmamou o menino. E aí a filha disse: não podendo escondê-lo mais. Ela pegou e fez orar e jogou no rio. Porque depois dessa lei, a outra lei era esta: que se nascesse o menino e as parteiras não observassem, ou nascessem propriamente, jogava no rio. Então, a Joquebede sabe que ela tem que jogar o filho dela no rio, o rio Nilo, onde tinha muitos crocodilos. Era uma região de crocodilos mesmo. Era uma região de muitos crocodilos. Por isso que ele joga no rio. Porque ele sabia, jogou no rio, os crocodilos comiam os meninos dos bebês. Então, Joquebede está preocupada, que se os soldados passar aqui e ver esse menino chorando, Midian já era grande, irmão de Moisés. Cuidava dele, mas não tinha jeito. Aí, a Bíblia diz que Joquebede para pensar: antes que um soldado venha e mate meu filho na minha frente, eu vou jogar ele no rio. Com muita dor no coração, chorando muito, ela faz uma arquinha de juncos. Eu te explico por que de juncos. E até tomou com betume em pé, um tipo de uma argila que desceu no forno, aquele negócio ficou bonito, e ela até coloca Moisés dentro, que ainda não é chamado Moisés, nem tinha nome. Moisés foi dado pela filha de Faraó. Pegou o menino, por isso que a Bíblia fala: menino, e o menino, vendo que o menino era famoso, pegou o menino e colocou dentro da arquinha. Ela está chorando e chama o menino e diz: Miriam, vem comigo, meu filho, vem me ajudar. Ela coloca o menino no rio. Mas essa Joquebede é inteligente. Oh, meu Deus. Porque a Bíblia faz questão de dizer que era de juncos. Isso a Bíblia faz questão de dizer porque tem um significado. A Bíblia poderia ter muito dito. E feito uma arca, colocou o menino só. Sim ou não? Mas a Bíblia está dizendo: fez de juncos. Ela fez de juncos e colocou no rio. Por que ela fez de juncos? Juncos é uma planta aquática que dava exatamente no rio Nilo. Ficava sobre a superfície das águas. Ela pensou assim: eu vou fazer de juncos as folhas da planta aquática do rio Nilo. Vou defumar por dentro, colocar o menino dentro, jogar no rio. A arquinha vai se juntar com as plantas, os crocodilos vão passar e não vão ver. Ela colocou o menino dentro e foi orando: meu Deus, ajuda que essa estratégia dê certo. Porque na hora da crise a gente para para pensar e pedir
de orientação de céu, estratégia de Deus. A gente é precipitado, impaciente. A gente faz as coisas assim. E tem hora que a gente para pensar, o que eu faço? Que caminho eu tomo? Deus me dá um caminho. Deus deu essa orientação para ela. Ela fez isso, colocou no rio. Daqui a pouco o menino chorando, ela colocou e começou a chorar. Foi embora e disse, minha filha, eu estou indo para casa. Fica aí na borda do rio olhando o teu irmão. E ela foi embora. Deixou o menino e foi orar. Aí aquela arquinha se juntou com aquela planta. Os crocodilos passavam para lá, passavam para cá, esbarravam na arquinha, mas aí os crocodilos olharam e pensavam que era uma planta aquática. E Moisés foi recebendo livramento para cá, livramento para lá. Sabe por quê? Porque o teu sonho está guardado por Deus. Está no rio, mas está guardado por Deus. E a irmã ficou olhando, a irmã estava olhando. Quando o crocodilo passa na frente, a irmã, ai meu Deus. Agora ele pega. É o crocodilo passando. Glória a Deus. Só que de longe a filha de Faraó foi se banhar no rio. A princesa, o Egito, foi se banhar no rio. Deus moveu o coração dela. Deus fez um negócio no coração dela. Que ela desceu para se banhar justamente onde ela tinha. E ela de longe com aquele negócio mexendo para lá e para cá. Ela olhou e disse, o que é aquilo? Ela chamou o empregado e disse, ô minha filha, vai ali e tenta pegar aquele negócio ali para ver o que é aquilo ali. Aí pegaram a arquinha e levaram para a princesa. Quando a princesa pegou a arquinha, viu que tinha um menino dele chorando. Ela disse, dos filhos dos hebreus é este. O que aconteceu? Esse não foi morto no dia do parto. E a menina pegou. Só que a empregada da princesa foi levando ela para correr na porta do rio. E foi acompanhando perdeu o irmão. Quando foi chegando lá, e a mulher admirada, o que eu faço com esse menino? Se eu levar para o meu pai, eu vou matar esse menino. Se eu mostrar para os soldados egípcios, vão matar esse menino. E a princesa do nada teve dó dele. E ela não era para ter, é porque Deus move os corações. Tem gente que nos abençoa, nos ajuda, não é porque ele é bonzinho. Ah, porque eu gostei do pastor lavar, gostei do pastor orar. Não. Ninguém é bom o suficiente para ajudar ninguém. É Deus que move o coração. Deus moveu o coração dela e colocou amor no coração da princesa para aquele menino. Ela disse, não posso mostrar para o meu pai, não posso mostrar para os soldados. Aí Miriam aproveitou e disse, ô princesa, com licença, eu tenho uma mulher que sabe cuidar de criança. Se a senhora quiser, eu vou chamar ela. Ela disse, é mesmo, ela cuida bem, dá mamadeira, troca direitinho, a criação dela é boa, ela cuida demais, eu conheço. A princesa falou, então chama ela que eu ainda vou dar um salário para ela. Sabe quem Miriam foi chamar? A própria mãe. Quando a Miriam chegou em casa e disse, mãe, pelo amor de Deus. A mãe já começou a chorar, pastor Babá. A mãe já começou a chorar e já começou a dizer, meu filho, não fala, eu sei. Os crocodilos comeram meu filho, Rosângela. Miriam, você vai dizer que os crocodilos comeram nosso menino? Miriam disse, mãe, pode chorar. O crocodilo passou para lá, passou para cá e nem viu o menino. Pelo seu livramento, a princesa de Faraó pegou o menino. E ela disse, Dani, ela vai mandar os soldados matar? Ela vai mandar o Faraó matar? Ela disse, não, mãe. Eu indiquei a senhora para ser babá dele. Ela disse, eu? Vamos embora, mãe, que a senhora vai cuidar do próprio filho da salário. Aí ela vai, muito Moisés, eu quero aleluia, dando glória a Deus, dando aleluia, porque quando a gente recebe vitória, a gente tem que dar glória a Deus, aleluia. Aí ele disse que ela chegou lá, a princesa olhou para ela e disse assim, bem, a senhora vai cuidar do menino? Ela disse, não sou eu, e ela só olha para o menino, vem na hora de pegar o menino. E aí a princesa disse, olha, cuida muito bem dele.
estava ali e os crocodilos não pegaram. E eu amei esse menino. Cuida dele. E a Bíblia diz que ela ficou muito carinho. E ela virou as costas, a princesa disse, não se preocupe, eu vou te dar um bom salário, viu? Ela disse, glória a Deus. Ela cuidava do menino e ainda recebia. Sabe, pessoal, você cuidar do seu filho e ainda ganhar dinheiro para ganhar para cuidar do seu filho? Amém? Diga para alguém, vale a pena gerar a crise. Diga, vale a pena sonhar na universidade, vale a pena. Porque quando nasce, quando Deus cuida, Deus guarda. Aleluia, Deus ainda te abençoa muito mais do que você precisa. Ela pegou e cuidou do menino. E quando cuidou do menino, o menino já era grande. E depois ela foi entregou a filha de Faraó, que foi o combinado. Então a filha de Faraó depois criou ele até uma certa idade e ele criou toda a ciência do Egito. Moisés foi um dos homens mais inteligentes da história do mundo. O homem entendia de coisas aqui que eu não tenho tempo para dizer. 40 anos estudando, se tornou um grande homem. E depois, no meio de uma sarça ardente, que pegava fogo e não consumia, começa a chamada dele e se torna um grande libertador. Lá na frente, Joquebede tem o orgulho de olhar para o céu e dizer muito obrigado, Deus. Porque naquele tempo que ninguém quis gerar, eu sonhei os teus sonhos na minha vida. Glória a Deus. Aleluia. Vai chegar uma época que você vai lembrar das suas lágrimas, do teu sofrimento. Só que você vai lembrar delas, vai dar glória a Deus e dizer, valeu a pena chorar. Valeu a pena sofrer. Hoje eu estou falando Moisés do lado. Hoje eu estou falando Moisés do meu braço. Hoje eu estou falando Moisés na minha mão. Hoje eu estou falando Moisés. Olha para alguém seu diga, vai valer a pena. Todo o sofrimento que você vai valer a pena toda insistência, vai valer a pena toda coragem, vai valer a pena toda perseverança. Aleluia! Glória a Deus! Eu quero orar pela sua vida. Glória a Deus! Quantos têm o sonho de Deus e quantos acreditam nessa palavra que o Senhor pregando aqui essa noite? Quem acredita comigo? Glória a Deus! Eu quero que você dê, por favor, na mão do seu irmão. Pode fechar isso comigo. Hoje começa uma nova etapa de